Oi gente, tudo bem? Eu sou a Carol Raires, sou blogueira, sou mãe de 2 pequenos, Dante de 4 meses, 5 meses já, meu Deus, passa tão rápido, e Catarina de 2 anos e 5 meses. E hoje eu estou aqui com essas pessoas super especiais aqui na creche Bebê Bombom para conversarmos sobre algumas angústias, né, das mamães nesse início de ano letivo, esse início de vida escolar, na verdade. A Catarina, minha pequena, vai começar agora. E eu queria que vocês se apresentassem, meninas, por favor. Falem um pouquinho de vocês. Meu nome é Raíssa, sou mãe também da escola, mas o meu papel aqui hoje é de acolhimento, né? Eu sou a pessoa que recebe as mães novas, que apresenta a escola, que apresenta a nossa metodologia pedagógica, enfim. Meu nome é Débora, eu tenho 3 filhos, uma de 12, um de 9 e o pequenininho de 4 anos, vai fazer 5 agora. E eu tô na escola há 1 ano e tô amando toda a estrutura daqui. Eu sou a Anique Valentini. Antes de qualquer coisa, eu sou mãe também, mas eu sou a diretora e a proprietária da Bebê Bombom, antes de ser mãe, inclusive. E esse aqui é meu sonho e eu gostaria de compartilhar esse sonho, que é formar pessoas com vocês hoje, explicando um pouquinho do que é isso aqui, do que é a Bebê Bombom, para mim e para todo mundo que trabalha aqui. Oi, meu nome é May, sou mãe de gêmeos, que agora tem 2 anos, também fui uma mãe de primeira viagem, e nós estamos aqui na família Bebê Bombom há um pouco mais de 1 ano. Gente, que loucura, né? Eu me achando aqui o auge da vida com 2 pequenos de idades diferentes. Essa aqui tem 2 de idades iguais, essa aqui tem 3, que loucura, né? Mas ok, a gente dá conta, né? Daremos sim. Então, outro assunto muito legal é que, assim, a Catarina é muito ativa, ela sempre falou cedo, sempre falou muito, ela é muito bagunceira, na verdade, né? E aí eu sempre fiquei na dúvida qual seria o momento ideal para ela ir para a escola, né? Eu sempre vi outras pessoas indo antes por conta de creche, por conta de trabalho. O meu trabalho é bem flexível, então consegui ficar um tempo ainda em casa com ela. E, enfim, senti que chegou o momento e eu amei a Bebê Bombom, e é um lugar assim super acolhedor, como vocês mamães disseram. Mas eu queria saber assim, qual que é o momento certo, né? Raíssa pode falar, a Anique também, qual que é o momento certo para que a mãe decida trazer a criança para a escola? A creche é a escola que atende crianças de 0 até os 6 anos, até os 3 anos, creche e depois a pré-escola. E eu falo sempre para os pais, o momento certo de entrar na creche é o momento que você precisa, que o seu trabalho está tomando tempo e que você não está conseguindo dar qualidade ao tempo que você dedica aos filhos. Então essa é a hora de entrar na creche. Alguns pais, como você, não precisaram fazer isso imediatamente após a licença maternidade. Outros, sim, precisam. Né? Não tem ninguém, não tem uma família, um familiar próximo. E aí a creche, né? Aí a gente aqui da Bebê Bombom se propõe a fazer parte da família de vocês, a partir do momento que vocês nos escolhem como parceiros na formação dessas crianças. Então, a gente acolhe a criança, o bebê, a gente acolhe os pais também, né? Por isso a gente faz essa entrevista inicial, para vocês se sentirem assim com o coração acolhido, vocês se sentirem em segurança, porque a segurança de vocês é muito importante para que a criança de vocês fique bem na escola. É verdade, a gente vira uma chave ali, né? A gente espera tanto aquele momento, mas fica naquela insegurança. Será que vão cuidar do meu filho como eu cuido em casa? Será que ele vai se alimentar como se alimenta em casa? São tantas preocupações, né? Mas realmente essa questão do momento certo, do momento que a gente passa a não dar tanta atenção quanto eles precisam, foi o que pegou muito também com a gente, principalmente nesse momento de pandemia, né? Porque ficou muito em casa, eu trabalhando bastante também em casa e fora, e falta aquele contato com outras crianças, a gente percebe que quer aprender muita coisa, né? Então eu acho que isso é bem importante, né, Raíssa? Sim. Eu acho que existe um outro aspecto ainda que é muito legal da gente pontuar do momento certo da criança para a escola, é porque a gente, mãe, ninguém consegue desenvolver plenamente essa função tão rápido logo que a gente
bota essa criança no mundo, né? Eu lembro que eu estudava muito para tentar fazer com que o meu filho tivesse um desenvolvimento muito bom, mas a verdade é que eu não conseguia fazer isso, porque por mais que eu me esforçasse, bem, eu não sou uma pedagoga, né? Eu não sou professora, eu não estudei para isso. Então eu sentia essa necessidade, eu via que meu filho precisava, ia fazer bem para ele, o que eu queria para ele, talvez a creche pudesse dar, né? Que é essa independência, essa autonomia, capacidade de fazer algumas coisinhas. Então isso também é uma coisa que vale a pena a gente pensar, né? Será que quanto o meu filho vai desenvolver se eu colocá-lo agora, né? Que diferença vai fazer no futuro dele a exposição e o incentivo trabalhado nessa idade? Então acho que isso é uma coisa que também que algumas mães valorizam, né? Existem mães que até têm a opção de, olha, eu tenho uma babá, mas eu quero que meu filho desenvolva mais agora, né? Então essa mãe também pode contar com a creche para isso e não tem como dizer, né? Assim, as crianças, elas têm saltos enormes dentro do ambiente escolar, então é um outro aspecto também que a gente pode enxergar essa maneira de um momento em que colocar. Eu acho que tem outro aspecto também, que é o fato que a criança se desenvolve muito pela outra criança. Não adianta, a criança que convive só com o adulto, eu sei porque aqui somos só eu e meu marido, então a gente não tinha família. Então minha primeira filha foi muito assim, eu precisava que ela se desenvolvesse, que ela tivesse companhia. E você vê que a criança, quando ela convive com outra criança, o desenvolvimento dela é gigante. O meu medo no começo de colocar muito novinha, eu não trabalho fora, então eu poderia ter ficado com ela o tempo que eu quisesse, eu coloquei ela novinha, com 1 ano e 5 meses. O meu medo na época era esse fator que eu acho que bate muito na porta das mães. Ai, vai ficar muito doente, ai, vai ter muito. E eu percebi no longo dos 3 que assim, realmente a criança, quando ela tem contato com outra criança, ela adquire algumas viroses, ela fica gripada. Só que isso vai ser se ela entrar com meses, com 1, com 5, com 10. Então eu acho muito importante a criança passar por essa fase, numa fase em que ela, de certa forma, não vai perder um conteúdo escolar. Não é aquela fase de primeira série que ela já tem que estar com aquela alfabetização legal, que vai fazer diferença para ela. Então eu acho que eu hoje colocaria tudo de novo mais cedo por esses motivos, mesmo com todos os que sempre tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas eu acho que o lado bom ainda sobrepõe. Sim. E você, né? No meu caso, foi realmente como a Anne falou. Eu senti muita necessidade, porque eu já ia voltar ao trabalho. O máximo que eu consegui postergar foram o que eu consegui realmente, tudo que eu podia de férias foram 9 meses, que eu achei que para mim já estava bom. E eu precisava mesmo de uma ajuda. Sendo 2, mãe de primeira viagem, eu senti que quando você tem um lugar de confiança, você se sente melhor e você age como uma mãe melhor, né? E aqui eu também tinha muito medo dessa parte de doença, de ficar doente, e de fato fica, isso não tem como a gente negar, mas é imunidade, não é, e realmente ele vai, se ele sair muito mais, ele também vai pegar de fora, e o que eu percebi foi que durante a pandemia, quando eles ficaram em casa, eles pediam atividade, e eu, sendo mãe de 2, de primeira viagem, eu não estava com ajuda, né, na época de pandemia, eu não conseguia suprir as necessidades intelectuais deles, né? E isso daí na creche é toda a diferença. Eles chegam em casa, pedem, veem as tarefas do dever de casa, não tanto o Arthur, a Alessandra mais, né? É questão de personalidade. Pedem para fazer e eu vejo interesse, isso me alegra muito. Eu realmente gosto muito de que eles tenham um mundo à parte de casa, que eu acho muito importante. Legal. E essa questão da pandemia também pegou com relação, pra mim, né? Pegou com relação à atenção realmente que eu dava pra Catarina quando era só ela, né? Era uma completamente diferente. Quando chegou o Dante, muitas vezes eu fico sozinha com eles também, só eu, eles e meu marido. E aí eu tenho que dar muita atenção pro Dante, a Catarina acaba que assim, a gente apela pra tela e é tão complicado assim. Eu nunca tive problema dela ver desenho, essas coisas. Mas acaba que fica um pouco mais da conta e a gente fica meio, caramba, se ela estivesse fazendo uma atividade, uma escola, natação, balé, todas essas outras atividades, ela teria uma ocupação, estaria fazendo coisas interessantes, conhecendo gente.
E eu vejo que isso falta muito pra ela, porque ela fica louca. Aí você viu, né? Ela fica completamente maluca quando ela vai para um lugar onde tem criança, onde tem coisas diferentes. Então, assim, ela passou agora 8 meses dentro de casa. Então, foi todo aquele momento que era para ela estar conhecendo tudo, aprendendo a falar mais, a interagir. Ela não tem muita paciência de esperar as coisas. Então, acho que isso tudo são coisas que a gente exercita muito nesse início de escola, né? Então, eu tô bem ansiosa para esse momento. Gente, agora vamos falar de um assunto que eu acho que é o que mais mexe assim com o meu coração. A gente começou a falar um pouquinho agora, eu já fiquei, meu Deus, eu não sei se eu tô preparada, né? Essa adaptação, esse início, às vezes é fácil para a criança, às vezes é difícil demais para os pais. Em ver que o filho tá sofrendo, tá chorando, ou então ver que se libertou tão rápido e você que não estava preparada. Então, queria saber das meninas aqui, como foi para as mamães e como é aqui na escola essa parte de adaptação. Vamos começar por esse lado agora, né? Vai lá. Arthur e a Alessandra, eles vieram muito cedo, com 9 meses. Mas antes de vir para cá, eu visitei outros lugares, eu gostei mais daqui, me deu mais segurança. No começo foi difícil no sentido de imunidade. Realmente não tem como negar que crianças que ficam em casa, com pouco contato, não vão pegar alguma gripe, alguma virose, que eu achei normal. Era difícil, né, porque fica muito mais difícil para a mãe, né, de cuidar de bebê doente, mas agora eu já estou com mais de um ano, eu não vou nem falar alto porque castigam, né, mas eles já estão muito mais adaptados e isso é realmente uma época que passa, né, isso é muito bom. Carol, para você, eu acho que, como é menina, né, eu acho que talvez ela seja mais apegada. A minha menina também foi mais apegada no início, mas por ser mais nova foi mais fácil, eu acho, para eles, né. Pra gente ficava com muito medo quanto à segurança. E aí, logo que a gente retornou, depois de alguns meses, eles um pouquinho mais velhos, já começou a ficar mais difícil. Eu achei que aí eles já estranham. E também logo depois do final da pandemia, muito tempo em casa, também foi mais difícil. Mas agora eles nem olham para trás, eles entram felizes, assim, eu acho ótimo. Eu tô nessa expectativa, não sei se Catarina vai olhar pra trás, eu não sei, eu acho que ela vai ser muito Acho linda, que né? não, acho que não, ela é muito tranquila. Ela é bem tranquila. E pra ti com 3, como foi? Cada um foi de um jeito, porque eles são totalmente diferentes. Então, a minha mais velha eu achei que fosse ser um terror, porque ela ficava só comigo, não tinha babá, não tinha ninguém, não tinha família, e ela não olhava nem pra trás, ela não tava nem aí. Eu lembro que passava a filhinha com as crianças, as mães se escondiam, a minha fazia assim, ela chorava pra ir embora. Eu até falava, gente, eu vou beliscar, que vão achar que é um horror em casa, né? Já o meu do meio, até hoje, ele é o mais dependente. Nos primeiros 6 meses, ele entrava chorando na escola, que parecia que eu tava largando na rua. Então, assim, é muito difícil. Quando você deixa uma criança chorando na escola, é muito difícil pra mãe. Mesmo da primeira que sai, eu falo, eu sou uma mãe muito brava, eu sou muito firme, eu me finjo de muito durona. Então, todos eles, até do Francisco, eu saio e eu choro de deixar na escola, porque eu sempre tenho a sensação, por eu não trabalhar, como se tipo, né, podia ficar mais tempo em casa, por que eu fui deixar, mas apesar de isso tudo, eu sei que o ganho é muito maior. Mas eu acho assim, a diferença disso tudo tá muito na maneira como a escola faz essa acolhida. E uma coisa que eu achei assim, uma diferença gigante aqui na Bebê Bombom, essa acolhida da criança, dos pais entrarem juntos e a criança ir pro parquinho e ter aquela acolhida com todas as crianças e cantar musiquinha e fazer, eu acho que isso tudo desarma a criança e o pai. Então eu acho que isso faz diferença. E faz diferença que eu falo, cada criança é de um jeito e cada pai é de um jeito, né? Então às vezes o pai dá mais trabalho que a criança, então isso vai depender muito. Na minha casa, lembrei de mim agora quando eu tava pequenininha, que eu chorei muito e a minha mãe também, ela chorava uma de dentro da sala e a outra chorava lá da janela, e eu me lembro muito bem, muito claramente isso na minha mente, de nós duas chorando, eu querendo ir embora e ela querendo me levar, então assim, é realmente difícil. E aqui, como é que costuma ser, Anny? Assim, só um detalhe, essa criança que passou 6 meses chorando não foi na Bebê Bombom. Não foi. Porque aqui na Bebê Bombom a gente não tem criança que fica 6 meses chorando. A gente faz todo um acolhimento que envolve a família,
e a criança. Então a gente começa, o que a gente observa? Quando as crianças são bem novinhas, sim, como os seus bebês, a adaptação para eles é mais fácil. Quando as crianças são mais velhas, é mais difícil, porque eles já sabem das rotinas, quem são as pessoas conhecidas, a mudança, eles percebem muito mais. Mas é mais difícil para os pais, especialmente para a mãe, quando é muito bebezinho, né? Apesar de ser mais fácil para as crianças. Então a gente vive com essa dicotomia, para fácil para quem, né? Então, ou seja, chegou a hora, na opinião daquela família, vamos acolher todos, os pais e as crianças. O que nós fazemos aqui com os pais? A gente conversa sobre a questão de saúde, que é importante, e prepara vocês para uma possível gripe, doença e como a gente vai superar isso, e passa essa segurança para vocês, que qualquer eventualidade, qualquer primeiro suporte, a gente tem mais estrutura do que em casa. Também a gente faz uma entrevista com a psicóloga, porque aí vai ser o psicológico, que é importante para os pais e para as crianças. E a gente também converso, a Gracinda, que somos a parte pedagógica da escola, a gente dá um outro suporte, né? E aí ainda tem o período de adaptação, que a gente chama os pais para ficarem aqui. E um outro assunto que também eu acho que é delicado para os pais, que é a alimentação, principalmente de pequenos. Então a gente vai cercando com todas aquelas inseguranças que a gente foi observando ao longo dos anos que os pais têm quando trazem seu filho para a escola. Aí isso dá uma acalmada no coração dos pais, eles vêm com mais segurança para essa adaptação, fazendo um elo de ligação com a escola, e aí a gente vai dar o suporte para a criança. Naquele período que a criança está de adaptação, a professora vai dar prioridade para ela, vai ficar só com ela, e aí ela vai se sentir especial. A gente aqui, por exemplo, no início do ano, a gente primeiro chama os veteranos, porque eles vão sentir ciúme dos novatos, para depois a gente chamar os novatos e dar aquela atenção, senão eles ficam com ciúme. Então a gente vai tentando acalentar as diferentes fragilidades de cada um, dos adultos, das mães, né, dos pais e das crianças. Eu percebo que a gente não tem crianças que ficam tanto tempo chorando. E quando a gente tem uma criança que passa do período de adaptação, e esse período de adaptação a gente estabelece 3 dias, mas tem vezes que a gente precisa que seja menos, por necessidade dos pais. Algumas vezes a gente precisa que sejam mais dias, porque a gente só sabe como aquela criança vai reagir quando é a vez dela. É a primeira vez para vocês, é a primeira vez para a criança, então vamos respeitar a individualidade de cada um. E aí a gente vai adequando. Quando a gente vê que tem uma mãe que está muito sofrida, a gente vai na mãe que está sofrida. Como que a gente vai fazer para fortalecer, para que ela supere essa separação? Se a dor, se o sofrimento é na criança, daí é o momento que a gente vai atuar com a criança, para fortalecer a criança, para eles entenderem, para ela entender que o pai volta, a mãe volta para buscar, que aqui vai ter um momento muito bacana, mas que volta para casa, volta para o amor da mamãe, para o amor do papai. Então eu acho que esse respeito à individualidade tem feito um resultado bem positivo. Legal. E depois de tantos anos de experiência, vocês já sabem direitinho que caminho seguir, né? Isso aqui é muito legal também. A gente sabe, mas a gente tem que lembrar que é a primeira vez para todos vocês. Sim, com certeza. Né? E as pessoas não são iguais. A minha primeira vez é diferente da tua primeira vez, diferente da primeira vez dela. Então isso eu acho que é uma questão de respeito. Com certeza. E essa parte de atendimento ao cliente que a Raíssa faz é muito legal, porque a primeira vez que eu vim aqui, vou conhecer a escola, eu vi que já tinham outros pais contigo antes e ela estava sendo bombardeada de perguntas. Tudo, assim, eles perguntam absolutamente tudo, né? Quais são as maiores inseguranças dos papais? Nossa, é como a Nick falou, né? A gente sempre, cada família responde nessa visita de um jeito diferente. Então, tem família que está sempre mais preocupada com o que a criança vai comer, tem outra que está mais preocupada com a estrutura, tem outra que já quer saber exatamente que livros ele vai usar dentro de sala de aula, né? Então, a gente precisa conduzir sempre essa conversa de acordo com o que é importante para aquela família.
E que na verdade eu já, de tanto conhecer as pessoas e essa rotina, hoje eu já ajudo os pais a entenderem o que eles precisam enxergar, porque também tem muita gente que chega aqui sem saber o que procurar, né? Que chega para conhecer a escola só pensando na sala, nas paredes, né? Quando na verdade vai muito além das paredes. É claro que a estrutura ela é fundamental e a nossa, eu sou suspeita, mas ela é excelente. Mas vai muito além, vai do que aquela família acredita para ela, o que aquela família quer para aquela criança, o que ele quer que aquela criança pense no futuro, né? Então, isso tudo é muito importante no momento que eu vou escolher uma escola. Se eu vou escolher uma escola que tem uma pegada mais naturalista, ou se eu vou escolher uma escola que tem uma pegada mais dentro da caixinha, né? Ou uma escola que trabalha mais o lúdico, mais a construção de um raciocínio. Então, acaba que as visitas hoje elas já vão muito além do que é só não é mais só andar na escola, né? É entender o que eu quero pro meu filho. Eu acho que hoje em dia todo pai que vem aqui com a gente, ele sai com essa interrogação na cabeça, mas o que eu quero pro futuro do meu filho, né? Então, onde eu quero que ele chegue e como que esse lugar vai me ajudar a chegar lá, né? Então, eu recebo, assim, disparada, a pergunta que a gente mais recebe é o que meu filho vai aprender aqui? Porque ele vai aprender alguma coisa, né? Ele é um bebê, mas ele vai aprender ou ele vai só brincar? E a gente sempre responde do mesmo jeito, ele aprende brincando, né? Então, todos os dias, a rotina, toda a parte pedagógica é feita em cima de brincadeiras para que eles aprendam brincando a parte motora, a parte sensorial, a parte de escrita ali da fase pré-silábica. Se você entra na sala da alfabetização, você não acredita que as crianças estão brincando de amarelinha do alfabeto, sabe? Então, como assim? Como que uma criança vai aprender a escrever brincando de amarelinha, né? Eu te digo, é possível. É só você parar um dia e enxergar, que é fantástico. Agora minha pergunta para as mamães. O que vocês levaram mais em consideração para decidir pela escola? Mais precisamente pela Bebê Bombom, né? O que vocês decidiram pela Bebê Bombom? Então, para mim, duas coisas são muito importantes. Uma delas é a segurança. Segurança para mim, desde esse fato de que eu tenho a certeza que ninguém vai tirar minha criança sem a minha permissão, que ninguém vai se ligar e passar por mim e conseguir, como a segurança do meu filho dentro da escola. O ambiente que é a sala, se tem alguma coisa que pode causar um acidente, uma tomada aberta, quem está cuidando dele, eu acho que isso, assim, essa segurança. Então, uma coisa que eu observei na creche aqui da Bebê Bombom é as salas serem todas de vidro. Então, eu acho que isso é uma segurança gigante, porque além de dentro da sala ter sempre dois profissionais, qualquer pessoa da outra sala enxerga dentro da outra. Fora toda a equipe que está sempre passando lá. Então eu acho assim, sempre quando a gente está sendo observado, a gente é melhor, em todos os sentidos. Eu como mãe sou muito melhor quando eu estou sendo observada. Então... Tem as câmeras também, né? Sim, tudo isso, né? Então assim, a primeira coisa é que quando eu conheci a escola, isso já, essa parte foi nota 10. Eu tive total segurança em relação a isso. E o outro fator que para mim foi muito difícil aqui em Manaus, em termos de escola, como eu tenho criança no ensino fundamental e na creche, eu precisava que todos fossem juntos para aquela mesma escola. Eu não teria como largar um numa escola e o outro na outra, né? E eu precisava de uma escola que tivesse um ensino bom e ao mesmo tempo eu não achava uma que conciliasse, que tivesse ao mesmo tempo um ensino bacana com um aprendizado de vida, né? Que a criança tivesse um sócio emocional que lidasse bem, que a criança aprendesse de uma forma tanto na prática, na teoria, como ela assistir um vídeo sobre aquilo, como ela poder realizar aquele experimento. E eu conhecia a Bebê Bombom apenas como Bebê Bombom, eu não sabia que tinha parte do Conexus, né? E quando eu fui procurar uma outra escola, que eu descobri, né? E isso, assim, foi excelente para mim, porque eu vejo, assim, a mudança tanto do Chico pelo aprendizado, mais esse lado emocional, como dos outros, principalmente que eram mais velhos, foi uma coisa gigante.
O meu menino do meio, ele é muito tímido, ele é muito reservado. Então, ele tinha uma dificuldade gigante de se relacionar, sabe? Ele ainda tem, isso é dele. Ele é uma criança que ele gosta de ficar sozinho. Mas ele era uma criança que ele detestava ir para a escola. E agora ele adora. Então, eu acho assim, toda essa diferença. A minha mais velha, você estuda, né? Toda geografia, história, mas é muita teoria que a criança decora para tirar um 10 na prova e aquilo tudo some. E eu vejo pelo programa que ela tem aqui que ela absorve tanto aquilo, que tanto ela tem que decorar a teoria, como ela faz uma célula com uma massinha de modelar, como ela assiste o vídeo de um vulcão em erupção, que ela absorve aquilo de uma maneira assim incrível. Então eu acho que isso assim foi decisivo para que meus filhos viessem estudar aqui esse ano e para que enquanto eu estiver aqui vai ser a escola que eles vão estudar. Ai, gente, quero bater palmas. É legal assim, né? A mãe que veste a camisa mesmo. Isso, obviamente, é responsabilidade da escola, né? Ela que fez você ficar assim satisfeita, convencida de que tá tudo certo, e você vê o resultado no dia a dia com teus filhos, né? E você com seus pequenos? Inicialmente, eu procurei a estrutura física, né? Se você procura a estrutura física, quantos professores por sala, quantos adultos, instrutores. Aqui uma coisa que eu achei interessante bem no começo, quando eu entrei com 9 meses, é que tinha alguém específico para banheiro. Não era a professora que tinha que sair da sala para ir trocar fralda, dar banho. Isso foi o início. E depois, agora que eles já estão há mais de um ano, você começa a ver que você não quer só uma creche. No início você começa com a creche, você começa a ver que tem conexos. Então você consegue deixar uma criança ter uma vida pedagógica no mesmo lugar. E você começa a ver outras coisas que eu achei muito interessante. Foi aquela apresentação no teatro das crianças, já era no final do Baby Boom. Final do ano. Isso eu achei assim uma experiência que eu quero com meus filhos, que eu quero que eles tenham. Eu sou muito tímida, eu quero que eles tenham essa desenvoltura, né, que a tradição oriental é muito mais reservada. Então eu procurei uma coisa mais completa, realmente não só estudo, mas isso foi uma coisa que eu fui vendo com o tempo, não foi de início. Mas de início realmente foi estrutura e eu me senti segura, que eu me sentia muito segura aqui. E depois a gente agrega mais necessidades que a gente não sabia que tinha, né? Você começa a ficar mais exigente. E hoje eu vejo, espero, né, no meu pouco tempo aqui, que eles continuem muito tempo, vão por conexos e todo mundo conhece e acaba virando uma família. Mas uma coisa que eu senti falta nessa pandemia é que a gente se afastou muito, né? Mas espero que a gente volte. Eu também adorei a parte da segurança ali, desde a portaria, é tudo assim muito diferente, é diferenciado. Isso daí a gente já vê de cara. Até visitando outras escolas, a gente já percebe que esse é um ponto muito forte aqui, a questão da segurança. Então isso com certeza deixa todos os pais muito seguros para deixar ali, né, o bem mais precioso que a gente tem, né, que são os nossos pequenos. E a gente tem muitas expectativas, né, quando a gente traz os nossos filhos para a escola. E eu queria saber da Raíssa e da Nick, quais são as expectativas que acabam sendo frustradas ali pelo meio do caminho. A gente espera muita coisa e não rola. Como é que é, Raíssa, essa parte? Eu acho que a gente sempre tenta alinhar bem as expectativas, né, Nick? A gente sempre é muito sincero com os nossos pais. Sempre é muito sincero, dizendo a sua criança vai chorar na adaptação, talvez leve um mês, talvez leve uma semana, a sua criança vai adoecer, mas no final disso tudo, isso vai passar, né? E a tua criança vai ficar bem, né? Então, existem alguns pais que às vezes acreditam que não, meu filho não vai chorar, ele é super despachado. E a gente sempre fala, é bom se preparar para as duas coisas, né? Porque tem alguns pais que acabam não aguentando ver o seu filho ficando na escola, chorando. Mas se a gente for parar para pensar, né? A criança estaria 2 anos dentro de casa e só com o pai, a mãe, às vezes uma babá.
aí chega num lugar diferente, com pessoas diferentes, com outras crianças, compartilhando brinquedos, compartilhando atenção. Com regras diferentes. Com regras, exatamente, porque dentro de casa eles geralmente, né, fazem do jeito, conseguem conquistar os pais para que seja do jeito deles. E na escola não, a gente tem ali aquela pessoa central, que é a professora, que com muito jeitinho consegue coordenar toda a turma. Então, às vezes, os pais se sentem um pouco frustrados de ver, poxa, meu filho está chorando, né? Então, eu sempre digo, seu filho vai entrar chorando, vai passar 10 minutinhos, eu vou te mandar no WhatsApp uma fotinho dele rindo, brincando, e você vai ficar tranquilo. É né? verdade, eles mandam. Né? Ai, que bom. E fora isso, porque é um processo de construção de confiança, né? Então, não adianta eu esperar que isso aconteça na primeira semana, né? Ou no primeiro mês. Então, durante esse processo de construção de confiança, é por isso também que a gente usa tanto a nossa agenda eletrônica, né? Porque é a maneira que os pais têm de se sentirem perto da sua criança, porque a professora vai estar a todo momento mandando alguma informação. O que ele vai comer, quanto ele comeu, uma fotinho dele fazendo atividade, que música cantou na aula de música. Então, isso tudo vai te trazendo até assunto para quando tu pegares o teu filho na escola, né? Então, nossa, então quer dizer que hoje você se vestiu de saci, né? E a criança já começa a falar e já muda todo o enredo ali da tua criança na escola, vai criando aquela segurança de eu tô tranquila, eu confio na professora, eu confio na equipe, enfim, então... E acaba criando realmente esse elo, né, entre a família e a escola, e a casa, a nossa casa acaba sendo a continuidade da escola e a escola a continuidade da casa, né, Niki? Eu falo para os pais assim que a gente não aprende e não estuda, não tem curso superior para ser pai e mãe. E nesse processo, quando os pais trazem aqui, eles acham que eles sabem tudo que eles fazem é o certo. E às vezes eles se aborrecem porque a gente foi chamado para ser parceiro. E quando eles também saem do trilho, também a gente chama os pais para dizer, olha, assim não vai ser bacana para o teu filho. Vamos apertar o parafusinho aqui desse lado aqui também tem que apertar para que a tua criança vá no trilho. Tem pai que acha que educar é só quando ficar mais velho, e não é. A gente educa desde o momento que nasce. E essa é a parceria que a gente faz na escola, e eu acho que é a parceria que eles sentem mais dificuldades. Quando não é, porque os filhos são os reflexos do que os pais fazem. Apesar da escola ser, mesmo que a gente fique com 11 horas a criança, a função dos pais de educar, ela é primordial. Senão todos seriam iguais, certo? Porque a gente trata todo mundo aqui, todas as crianças são tão queridas e tão importantes quanto todos. Mas eles são diferentes porque eles têm pais diferentes e educações diferentes. Então os pais precisam também ser orientados para serem melhores pais e formar melhores crianças, melhores cidadãos, que é o que eles vão ser no futuro. E aí eu acho que é a parte que a gente frustra um pouco os pais, porque eles acham que eles estão sempre acertando. Então, assim, no nosso relacionamento, família e escola, a questão das regras, do limite, que a gente insiste muito com os pais, que sejam consistentes, persistentes e é sempre, eu acho que essa é a maior dificuldade que eles sentem no trato com a escola. Seguir as regras e ser constantes nessa cobrança dos filhos. De resto, eu acho que é um processo de aprendizado, de convivência, né? A escola entra como a primeira oportunidade da criança sair de um núcleo muito pequeno, que é o núcleo familiar. É o primeiro momento que a escola é o primeiro momento que a criança está inserida numa sociedade. E para que a gente possa viver numa sociedade, a gente precisa cumprir regras para a gente viver em harmonia. E essas regras começam dentro da sala de aula, com os nossos combinados, né? Quando a professora fala, você espera. Quando o amiguinho pega aquele material, você vai negociar, espera ele ceder. Então, essas regras, elas começam do momento que eles entram na escola e começam a conviver com crianças que sabem tanto quanto eles, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que é diferente da relação com o adulto, os pais, que cedem sempre porque é uma criança. Então essa relação é um aprendizado
quando a criança perde, quando a criança ganha, como isso chega na casa deles e estabelecer essa relação de confiança e de parceria com a escola é um outro processo que a gente vai construindo ao longo desse percurso de formação, né, de uma criança. Eu acho que é um desafio também grande da escola e dos pais, mas eu acho que é fundamental que a criança entre nesse universo, os pais entrem nesse universo também, que eles aprendam essas regras e aprendam a respeitar essas regras. Eu acho que a gente acaba formando pessoas melhores e pais melhores também. Uhum. É isso aí, gente. Como eu falei pra vocês, né? Eu tô nessa expectativa e vai ser a primeira vez que eu vou viver isso. Tenho me acostumado mais com essa ideia, tô cada vez mais segura e queria dizer que esse bate-papo foi muito bom pra mim, que eu tô me sentindo bem mais segura, bem mais feliz da escolha, né, de ter escolhido a Bebê Bombom. Queria agradecer todas vocês pela participação. Espero que a gente também tenha conseguido aí chegar em você, mamãe, que você tá passando pela mesma fase que a gente, a fase que eu tô passando também, e que tenha conseguido tirar suas dúvidas. E esse é o primeiro de vários vídeos aí que, se Deus quiser, nós vamos fazer, né, com esse bate-papo, com muita informação, pra gente falar um pouquinho sobre essa vida escolar desses pequenos, né, meninas? Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, pessoal!